clube que buscou. Eu estou dizendo só que, como o Pascoal estava dizendo, olha, dentro da minha experiência, eu já vi algumas situações, eu mencionei que, devido à experiência do Pascoal, ele já viu que a partir de setembro até o final do ano, nos finais, né, nos finalmente, vamos dizer assim, dos campeonatos, o STJD sempre brilhou, sempre apareceu mais, porque os episódios começam a pipocar lá com uma frequência maior. Foi só isso, não estou dizendo que a culpa é do STJD neste momento. Isso diz muito sobre o nosso futebol e os nossos dirigentes, né? Que não podem ver uma mínima brecha, descumprem um acordo coletivo e vão ali se agarrar àquela brecha, porque o que vale é o eu. É o tal do egoísmo. Nesse momento, que não tem um vilão único. Semana que vem muda. Agora quer ver não tem vilão único, aqui. Pedro. Não tem vilão único. Claro Daqui a pouco muda o vilão. É sempre, como diria Cledi Oliveira. Como vai? E aí, meu vilão? Cada dia é um vilão diferente. Exato. Olha aqui uma coisa, Facincani, que tá me chamando a atenção aqui. A gente tá aqui debatendo e eu tô olhando a nossa hashtag BBDebate aqui no Twitter. E a torcida do Flamengo, ela não tá gostando de nenhuma crítica à diretoria nesse momento, não. Tem gente falando assim, ó, desde sempre é o Flamengo contra todos, diz o Alexandre Werneck. 2021, o Flamengo só pode jogar com todos os jogadores, então tem que cancelar o campeonato. Tem muita gente aqui colocando, o Flamengo tá certo, tem que voltar com tudo. A sensação que eu fico, Facincani, é que a torcida do Flamengo, e aí eu vou tirar um pouco do âmbito jurídico, né, trazer pro campo, pra rivalidade, ela curte essa coisa do estamos contra todos, somos maiores que todos, porque isso dá um empoderamento para a torcida do Flamengo de se colocar num lugar em que os outros não têm acesso nesse momento. Você acha que é por aí ou não? Tô indo longe demais. Todo mundo tem acesso ao STJD, é só você mandar um ofício lá e conversar com os caras. Todo mundo tem acesso à CBF, todo mundo tem acesso a lugar algum. Não, eu tô falando a torcida ao campo. Ou menos. Mas, exatamente, eu estou dizendo a torcida. O que eles querem? Ir ao campo de futebol? Ué, mas se o STJD dizer não vai. Até agora não tem torcida no campo, eles não têm acesso a nada agora. Eles foram lá em Brasília porque a gente sabe como é que funciona o acordo de Brasília com o Flamengo. Ponto final, entendeu? Assim como a torcida do Atlético foi ao estádio. Enfim, se tiver um pouquinho de prudência. Mas isso diz muito também do que a maioria das pessoas tem pensado exatamente em relação à pandemia, aos cuidados e tudo mais. Enfim, então é um assunto muito delicado para falar, né? Eu, sinceramente, tenho seríssimos questionamentos em relação a pessoas que, nesse momento, estão buscando esse tipo de pensamento, né? De aglomeração por aqui, por acolá, vai para lá, vai para cá, situações desenfreadas, descuidadas. Eu tenho seríssimas restrições e questionamentos a todo mundo que toma esse tipo de decisão. E não falo de política, não. Eu falo de pessoas em si que vão buscar, né, esse tipo de aglomeração desnecessária no momento, né? Eu acho que um pouquinho mais de paciência, mais alguns meses, mais de prudência, não faz mal a ninguém. Mas enfim, né? Só que desde o ano passado, com todo mundo explodindo de casos e de situações que as autoridades sanitárias tinham e ainda continuam tendo muita dificuldade para controlar, as pessoas achavam que não está acontecendo nada, então segue a vida, Dani. Mas eu discordo frontalmente, assim como outros. O grande problema no futebol é que, assim, o que eu pleiteio hoje é o que eu não cumpro amanhã. Mas o que eu tô querendo chegar é nesse outro ponto que tá aí na tela, ó. Porque, claro, entendo tudo que o Facincani tá falando e, né, tem as questões, claro, morais de tudo isso, embora a gente vá discutir depois se é legal ou não. Mas o enredo desse samba, Pedro Ivo, é o Flamengo contra todos? Dani, o torcedor de futebol quase pra sempre torcida, pelo menos? Isso. Não é só o Flamengo, é o torcedor do Vasco na Série B, que diz que tem que lutar contra o VAR, contra tudo, contra todos. É o torcedor do Palmeiras, quando o time está por cima, tem que lutar contra tudo, contra todos. É um discurso ali de que nós vamos vencer tudo e todos, superar todos os obstáculos para alcançar o nosso grande objetivo. E nesse momento a pauta é o Flamengo, mas há quase que uma boa vontade geral. Todo mundo gosta bastante desse tipo de discurso. É o momento do nosso país. Temos que superar tudo e todos os absurdos. E acho que é só um reflexo. E talvez, por não termos torcida nos estádios, então hoje a gente mede toda e qualquer temperatura pelo instrumento que se tem, que é a rede social, onde o tom está sempre acima, talvez, do ideal. É isso, o tom sobe.
a coisa fica mais acalorada, aí um dirigente rebate, o outro posta, o outro vai na TV e fala, o outro, sabe, sobe um pouco o tom numa reunião virtual. Eu acho que a torcida gosta desse discurso. E é bom que se diga, a torcida tem todo o direito de assumir o discurso que ela quiser. Eu acho que o que acontece é que muitas vezes esse discurso inflama posições da diretoria. A diretoria assume essa coisa de nós contra tudo, contra todos, quando na verdade não é bem assim. O Flamengo é muito bem recebido na CBF, o Flamengo tem muito boa vontade de diversas entidades, assim como outros clubes também têm, não tem exatamente hoje uma situação em que todo mundo vira caro. O presidente Rodolfo Landim recentemente foi chefe de delegação, foi festejado, sabe? Então, assim, eu acho que também não dá pra gente abraçar essa coisa que está todo mundo contra o Flamengo. Todo mundo contra o Flamengo nessa pauta. Talvez na pauta da semana que vem de debate de direito de transmissão, tenhamos 3 ou 4. O presidente do Atlético Goianiense, presidente do Atlético Paranaense, outros dirigentes são presidentes que historicamente nos últimos meses têm ficado alinhados ao presidente do Flamengo. Só que ocorre que nessa pauta, nessa reunião de ontem, nessa deliberação de público, todo mundo se voltou contra o Flamengo. Mas eu repito, Dani, não me pega, porque é tudo gente, sabe, da mesma procedência, farinha do mesmo saco, é a mesma ladainha sempre. O que acontece é que são pautas. É igual discussão no Congresso. Nessa pauta aqui a gente forma um bloco, naquela pauta ali a gente pode se alinhar, naquela outra pauta ali a gente vai quebrar um pau. Pedro Ivo, pelo então amor de assim, Deus. mas é isso, e não tem nada a ver com posição partidária, mas é um desenho de como se funciona essa política do futebol. Hoje o Flamengo está isolado na pauta. Hoje me serve, amanhã não me serve mais. É isso aí, Pedro. Dani, hoje serve, assim, amanhã não me serve mais. A verdade de hoje, Pascoal, quantas vezes você já escutou isso, Pascoal? Ô Pedro, todo respeito à sua barba branca. A verdade de hoje é mentira de amanhã. O posicionamento de hoje é troca. Sabe? Uma situação aqui e ali. Mas fala, Zé. Não, vou te dar um exemplo, se você confirma se eu estiver errado. É aquela coisa, no STJD se matam. Sai do STJD, primeiro, na rua tem um barzinho. Quando você chega lá, tá todo mundo tomando café, comendo, ou se não tomando a sua cerveja, comendo o seu leitãozinho. A leiteria ali do lado do STJD, do antigo STJD. Só pra ter uma ideia, Dani. Né? Um exemplo rápido, Dani. Um exemplo rápido que eu vou contar uma passagem da reunião de ontem só para você tocar o barco. Há pouco mais de um mês, coisa de um mês, a gente teve aquela intervenção de 20 minutos na CBF, lembra? Briga daqui, sai de lá, a justiça dá uma liminar dizendo que tem uma intervenção, que Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, passariam a comandar interinamente a CBF, vocês lembram? Sim, claro. Aliados de primeira hora, passaram o final de semana, isso foi na segunda-feira, passaram sábado e domingo, conversando, jantando, almoçando, um frequentando a casa do outro. Então, naquele momento, Reinaldo e Landim eram melhores amigos, ditos em prol, sabe, do futebol brasileiro. Há quem acredite, eu não acredito, isso aí não me pega. Ontem, Reinaldo, que também estava presente à reunião virtual do Conselho Técnico, que eram os 20 presidentes da Série A, os 19 no caso, o Flamengo não foi, mais os presidentes das respectivas federações e alguns vices da CBF, além do presidente Edinaldo Rodrigues, Reinaldo estava revoltadíssimo com o Landim, se sentiu traído. E aí começou a levantar a bandeira, mas e a nossa liga, e os nossos acordos? Então assim, o acordo do mês passado já não vale para agora, só que hoje é dia 9 de setembro. Dia 10 de outubro, talvez eles já estejam novamente alinhados. Então eu não vou ficar aqui me descabelando para falar que lado A ou lado B tá certo, porque esse mesmo tipo de gente, daqui a um mês, se o inimigo for comum, estarão abraçados. Com toda certeza. Então, assim, esse é o tipo de gente que comanda o futebol brasileiro como um todo, ele é egoísta. Não é o Flamengo que é egoísta e malvadão. O futebol brasileiro como um todo, ele é egoísta. O malvadão é o Flamengo, sim. Aí a torcida vai pegar ele no seu pé. Malvadão é o cenário. Malvadão é quem permite isso tudo, entendeu? Olha então, aqui, assim, por isso Pedro, que eu não fico comprando muito lado, mas diga. Sim. Deixa eu botar uma coisa aqui, aí, Pascoal, vou pedir sua ajuda. Porque tem o seguinte, o Flamengo justifica a volta do público, dizendo que agora tem autorização e tal. Mas o Dunche deu uma entrevista também pra gente aqui na ESPN Brasil, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Pascoal, presta bem atenção aí, que eu quero ver se você vai pegar o mesmo ponto que eu. Vamos colocar o Dunche aí pra ver o que ele fala. Eu reconheço, para não dizer que eu não reconheço, eu reconheço que historicamente dizem, e deve ter algum fundamento, que é melhor ter torcida a favor. Ponto. Mas eu acho que isso é muito pequeno. Se há uma vantagem, é uma vantagem ínfima, pequena, uma coisa insignificante praticamente. Nós tivemos 5 jogadores convocados, 6 com um que estava no Paraguai, que chegou depois. 6 jogadores convocados. O Flamengo ficou várias rodadas e perdeu vários pontos. O Flamengo foi ao STJD, não houve um clube
do Brasil para apoiar o Flamengo. O que é pior? Jogar sem torcida ou você jogar sem 5 ou 6 jogadores que estão na seleção? O Flamengo fornecendo jogadores para todas as seleções do Brasil, Copa América e eliminatórias, o Flamengo foi desfalcado absurdamente, não houve ninguém preocupado com a isonomia. Quer dizer, isonomia de mão única. Tá, eu vou entrar nesse negócio da isonomia aí na sequência, Pascoalzinho. Agora, o que me pega nessa entrevista é o seguinte: a torcida ou não torcida, a diferença é insignificante. Pascoal, Osvaldo, Não é. Então, pra Não quê? é. Não é. Não é. Não é. Se fosse tão insignificante, o Flamengo não estaria brigando para ter torcida em campo. Se fosse tão insignificante, não estaria lutando para ter esse torcedor. 35, 40, 50% de público nos estádios. Se fosse tão insignificante, não estaria pedindo para a prefeitura, insistindo, e dando pressão no governo do Rio de Janeiro, agora com essa liminar do STJD, para poder ter público nos estádios. Desculpa. Agora, eu quero dividir as coisas. Quando o Flamengo cede 5 jogadores para seleções, sendo seleção olímpica e seleção principal, e outras seleções, tipo Paraguai e Uruguai, Chile, o primeiro aqui a gritar a favor do Flamengo sou eu. Eu não acho justo time ceder 4, 5 jogadores, como o time do Atlético Mineiro, como o Palmeiras, 3, 4 jogadores toda hora, Flamengo, 4, 5 jogadores, Atlético, 4, 5 jogadores toda hora, e jogarem o Campeonato Brasileiro. O primeiro a gritar por eles sou eu. Aqui eles têm voz, é a minha, reclamando na CBF que não pode ser assim. Time que cede jogadores para seleções não tem que participar do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ou seja lá o que for. Não tem. Não dá. Porque perde qualidade. Aí é uma situação. Agora outra, com todo respeito, se o Flamengo não precisasse do público, não estaria lutando para tê-lo nos estádios. Desculpa, há uma incongruência nesse discurso. Claro que o Flamengo quer o público no estádio. Você acha que a torcida do Flamengo não empurra? Lembra lá do jogo de Brasília, da Libertadores da América? Ah, mas foi um número pequeno. Verdade, mas empurrou o time do Flamengo. Tanto que os jogadores foram agradecer no final do jogo. Vai ter 30 mil pessoas no Maracanã? Claro que a torcida vai empurrar o time do Flamengo. Claro, a isonomia seria, se o Grêmio tivesse público e o Flamengo também. Isso é isonomia, os dois com igualdade de condições. Perfeito? Nessa questão do público. Porque se faltarem jogadores para Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, seja lá qual for o clube, eu vou gritar aqui porque eu não acho correto. Aliás, eu grito sempre aqui. O Flamengo está cedendo 4 jogadores, não pode jogar Campeonato Brasileiro. Perde força. Não é o Flamengo que está lá em campo. Não é o Flamengo, sim, esses jogadores de seleção. Desculpa, há uma diferença entre uma coisa e outra. Agora, que a torcida do Flamengo faz diferença, vou definir em uma só palavra. Muito bom. E aí entra Todas fazem, Pascoal, você me desculpa. Todas. Opa, vai, Todas Facinca. fazem. Todo mundo precisa da torcida, todo mundo sabe do quanto que a conta é pesada para pagar e a torcida ajuda demais hoje, ainda mais com o sócio torcedor. Então, não é só do Flamengo, todas. O Grêmio hoje está desesperado para ter Não, é que o tema é o Flamengo, entendeu, Pipo? O Atlético. Não, sim, mas, Pascoal, são todos. É porque se trata parecendo que é a última cereja no bolo, e não é, não. Vocês me desculpem. Ô, Facincani, Você acha que a torcida do Flamengo não empurra o time? Como todas empurram. Então. Todas A do ABC de Natal, Não, a do Paysandu lá no são Mangueirão, que é diferentes. maravilhosa. Não. E a do Flamengo, aí a do Grêmio, aí você vai todas. me desculpar. Não são Todas. todas iguais, não, Facincani. Aí você vai me desculpar. Não são todas iguais. Vai numa final grande são todas iguais. Eu já vi desculpa. Claro que é, Pedro. Assim, Claro cara, você que é, tomou Pedro. alguma coisa que tá te fazendo mal aí, hein? Não, Vocês me desculpem. Não, então assim, a torcida do Corinthians não tem peso numa final, Não, realmente. mas aí você tá comparando... Não, você tá comparando dois gigantes. Corinthians e Flamengo, tudo bem. Só que você tá falando, todas. Não, tem uma diferença. Sim, tem um toda peso, a sua torcida nem dentro do seu nem o tamanho próprio faz Dusch, o nem seu o próprio barulho, cara. Dusch, com todo
respeito que ele merece, nem o próprio Dunche acredita no que ele falou, de que faz diferença ínfima. Isso aí é o que eu falo, o subterfúgio é a palavra ali, é uma discussão semântica para dizer que não, na verdade é uma coisa trivial que a gente está brigando. Não, o jogador já falou isso. O jogador no início da pandemia falou, sente falta de torcida. O treinador está cansado de falar que sente falta de torcida. O primeiro jogo que o Flamengo teve com torcida em Brasília foi contra o Defensa. Era outra postura em campo, era outra, sabe, animação. Os jogadores eram ativados de outra maneira. É óbvio que faz diferença, é óbvio que faz diferença. O artista que sobe no palco para cantar para 5 pessoas, o artista que sobe no palco para cantar para 50 pessoas, para 50 mil, para 500, é outra coisa. E sim, é diferente. A torcida do Flamengo, no momento que vive o clube, que lota o Maracanã dia sim, dia também, é um troço diferente, que vai para Brasília e lota também, lota em qualquer lugar. É claro que é um negócio diferente, Facicani. E tá tudo bem falar isso. Ninguém vai morrer. Não é questão de tá tudo bem, porque tá tudo pra bem. mim toda a torcida, todo o estádio com mais de 40, 50 mil pessoas num bom momento faz diferença. Hoje o Flamengo tá num bom momento. Tudo bem, só que hoje a gente tá falando todas do Flamengo, fazem diferença. e a pauta era o Flamengo. Parece que se trata de uma forma que, nossa senhora, é uma coisa super anormal e meu Deus do ceu. Não, eu vejo tá todas as torcidas tá com tudo seus bem estádios lotados isso. fazendo diferença. O que pega dentro de campo é time. diferente. O que faz diferença hoje é time. O time bom faz diferença. O time do Flamengo é um time muito bom. Por isso que ele faz diferença. Boa, só pra gente fechar isso aí, José Elias, responda a esta questão de Facicani. Sobre a torcida? Exato. Não, eu entendo que ele quer dizer que todas as torcidas são importantes, né? Às vezes você tem 10 torcedores e para o jogador é importante esses 10 jogadores. Mas não dá para dizer que todas são iguais, são diferentes. Flamengo é diferente, Palmeiras é diferente, Corinthians é diferente, Atlético Mineiro é diferente. Cada um tem um modo de mostrar a sua paixão, cada um tem uma maneira de mostrar o quanto ama o seu time. E são pesos diferentes. Aí você pode ter 40 mil pessoas e tem 10 mil que conseguem calar 30 mil. Tem muito. E pro bem e pro mal, né, Zé? Na fase boa e na fase ruim. Na fase boa e na fase ruim. Eu entendo o que ele falou e também concordo que todas as torcidas são importantes. Mas existem torcidas diferentes, muito diferentes. A do Flamengo é uma torcida especial, a do Corinthians também é especial. Palmeiras, como tantos outros. E se você vai mundo afora, as mesmas coisas acontecem também. Você vai na Grécia, você vai na Itália, você vai na Espanha. Tem um peso diferente, sim. São torcidas especiais. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.